Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso MedSeg Talk. Hoje o tema é muito bacana, eu sempre falo isso, mas realmente é porque tá mesmo, tá? Hoje a gente tem uns convidados, assim, muito maravilhosos e muito bonitos. Bom, eu sou a Gabriela Brandão, para quem não me conhece, responsável pelo marketing da MedSeg, que é um distribuidor de valor de segurança e tecnologia. A gente trabalha aí com toda uma assessoria em loco, assessoria em treinamentos e, claro, distribuição de produtos de marcas diversas, né? Desde Bosch, Vivotec, Genetec, Carrier e outras aí, Motorola. E tem novidade chegando, inclusive. A gente tem a nossa advogada Flora Sartorelli. Muito prazer, bem-vinda, obrigada, viu, Flora? Obrigada a você, Gabi. É um prazer estar aqui hoje. Ah, que legal. O fato é que ela é mestra, gente, não é qualquer advogada. Ela tem mestrado, então é uma advogada atuante nas áreas de proteção de dados, compliance e penal econômico no escritório Duarte Garcia, Serra Neto e Terra Advogados. Então, ela é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, com estágio de pesquisa no Instituto Max Planck de Direito Penal Internacional e comparado em 2017 na Alemanha. Então tá bom, né? Depois desse currículo eu fico até meio sem graça, assim, meio intimidada. Graduada em Direito na Universidade de São Paulo, na USP, com realização de intercâmbio acadêmico também na Alemanha. Bem-vinda, obrigada, viu? Depois desse currículo aqui, o pessoal acha que a gente está pagando muitos milhares de reais, né? Que o programa cresceu, falou, nossa, uau! Temos também o Depois Ed. desse, depois desse é melhor não ler o meu, então, Gabi, vai só o nome já tá Eu suficiente. também nem vou me apresentar aqui, eu vou falar, gente, eu só estou fazendo o que eu posso. Temos o Eric Mello também, engenheiro de aplicação e gestor de privacidade, que trabalha agora na Genetec. Ele trabalha na área de tecnologia da informação há 24 anos. Não parece, tá? Esse cabelinho aí engana, mas há 19 ele atua aí na área de segurança, então ele é formado em processamento de dados, ou DPO, né, Data Protection Officer, certificado pela, como é que eu falo isso? Exim ou X? Sim. Exim, falei certo. E certificado por alguns dos principais fabricantes mundiais de equipamentos e sistemas de segurança eletrônica, com treinamentos realizados em território nacional e internacional. Ministrou treinamentos e certificações em dezenas de cidades do Brasil, atuou em projetos do setor público e privado, como transporte, logística, cidades e órgãos governamentais, entre outros verticais aí. Bem-vindo, querido. Obrigado, Gabi. O babado é hoje que o tema tá bacana porque, assim, pela primeira vez a gente não vai falar de vertical, né? A gente vai falar de lei, então, mas é uma lei que está mexendo com bastante gente aí, tirando o sono de bastante gente, e a gente vai esclarecer qual que é o objetivo dessa lei, por que ela foi criada, se eu sou uma pequena empresa, devo me preocupar, sim ou não, eu sou uma pessoa física, a gente vai tirar algumas dúvidas dentro do nosso setor. Lembrando que a LGPD, então é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709, foi aprovada em agosto de 2018, com vigência agora em agosto de 2020, ano passado, sendo que as multas começaram a ser aplicadas mês passado, então por isso que o assunto ficou um pouco mais delicado. E nada mais é que as empresas fazerem entre aspas, tratamento de dados pessoais para se adequarem, né? Então, em linhas gerais, implementar medidas de segurança para prevenção desses dados, garantindo o consentimento do titular, né? E é isso que a Flora vai ajudar um pouquinho a gente. Flora, para a gente entender assim uma visão um pouco mais macro, né? Qual que é o grande objetivo da lei? A gente fez a nossa reunião ontem de alinhamento. Você comentou que tem muita gente achando que ela veio para dificultar os negócios, mas na verdade ela veio para auxiliar na segurança jurídica, né? É isso, Gabi. Eu acho que, antes de mais nada, é importante trazer o pano de fundo, né? O que está por trás da lei. Por que que hoje a gente precisa de uma lei geral de proteção de dados e porque, sei lá,
30 anos, há 20, há 10 anos, há 5 anos atrás, a gente falava muito pouco disso. Acho que o primeiro ponto, assim, essencial é a gente pensar que hoje a gente vive numa sociedade baseada em dados. Então, a gente, desde o momento que a gente acorda, pega o celular, até o momento que a gente vai dormir, a gente está dando dados nossos para várias empresas o tempo todo. E esses dados têm valor comercial. E esses dados podem, eventualmente, serem usados de forma em violação a direitos fundamentais desse titular, né, em violação à privacidade, mas também de forma mais macro, antiética. E aqui a gente está falando, claro, acho que tem uns grandes exemplos de mega vazamentos, etc., mas a gente pode pensar num exemplo clássico que incomoda todo mundo, que é um compartilhamento indevido para fins de telemarketing, né? Ninguém gosta de receber aquelas ligações de empresas que não deu o seu dado. Então, acho que isso é o pano de fundo. Mas, como você disse, a LGPD não veio para falar assim, olha, agora vocês não podem mais tratar dados pessoais são sagrados, não façam mais nada com isso. Na verdade, ela vem trazer aí um equilíbrio entre proteção de direitos fundamentais e estímulo à inovação, à atividade comercial. Como que ela faz isso? Ela vai falar para as empresas, olha, agora primeiro eu vou te trazer uma lista de coisas que você precisa fazer, eu vou te dar segurança jurídica sobre o que você pode e o que você não pode, porque antes não tinha isso, né? Antes as empresas não sabiam, estava um terreno bastante nebuloso, assim, não sei se eu posso ir até esse ponto ou não, porque a gente tinha uma série de leis esparsas, a gente não tinha uma lei geral. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda é falar para as empresas assim, olha, vocês podem tratar dados, mas vocês têm que ter uma justificativa para isso. Então, aquela ideia que muita gente tinha, eu vou coletar tudo que eu puder, todos os dados que eu puder, e depois eu vejo o que eu faço com isso, hoje não cola mais, porque hoje você tem que, desde o momento que você vai criar um projeto, que você vai pensar numa operação de tratamento, saber, olha, por que eu faço isso, né? Qual que é a minha finalidade? Pensar se o tratamento de dados é proporcional a essa finalidade. Acho que a gente pode detalhar isso um pouco mais para frente, mas tipo, eu preciso mesmo de todos esses dados ou utilizar essas tecnologias para essa finalidade que eu tenho? E aí ela vai trazer uma série de critérios, inclusive os critérios, né, de medida de adequação, de como as empresas têm que aliar medidas organizacionais, administrativas, né, e aí aqui a gente pode pensar em políticas, treinamentos, mapeamento de dados, etc., e medidas de segurança da informação também, né, que a gente pensando como proteger os sistemas, como evitar um ataque hacker, um vazamento, políticas claras de segurança da informação, para também que, né, as pessoas saibam usar o sistema sem colocar os dados que a empresa usa em risco, né? E, consequentemente, os titulares em risco. Acho que, em linhas gerais, é uma introdução, assim, mas a lei é super complexa, tem muita coisa para falar sobre ela. Por isso que a gente ficaria umas 8 horas aqui, no mínimo. Vai contratar os serviços da Flora. Ô, Flora, você comentou também, eu achei muito interessante, ontem você falou, olha, gente, o que mais chega aqui no escritório são casos de condomínios, né? Explica aí um pouquinho pra gente como é que... Tá. A gente tem vários casos, enfim, o Duarte Garcia é um escritório que atua bastante no ramo imobiliário, e por conta disso, algumas administradoras de condomínios e condomínios vieram até nós para falar, olha, primeiro, eu preciso cumprir essa lei, porque tem toda aquela questão se o condomínio tem personalidade jurídica, se não tem, se está submetido à LGPD ou não. E segundo, mas eu sou pequeno, ainda assim eu preciso me submeter. E terceiro, como que eu faço? E aqui eu acho que é um assunto que super casa com o tópico, né, do webinar de hoje, porque a principal preocupação do condomínio é com segurança, é com controle de acesso, muitas vezes. Né? Porque se você pensa, onde estão os maiores fluxos, né, de tratamento de dados? Ali, principalmente pensando em condomínios corporativos, as pessoas que passam pelas catracas, que deixam seus dados na recepção, que são monitoradas pelos sistemas de câmeras. Então, é isso, a gente realizou diversos trabalhos para pensar o que seria adequado, pensando, né, primeiro, no porte, porque não adianta nada, eu tenho um condomínio que nem funcionários próprios têm. Tem
poucas pessoas trabalhando, né, terceirizados, que não tem um risco tão significativo assim, não tem por que eu falar para esse condomínio, olha, você tem que adotar, tipo, todas as normas ISO e seguir um padrão internacional de proteção que, tipo, o Google tem, ou o Facebook, ou pelo menos que deveria ter, né? Então, é um trabalho de adaptar as realidades para a realidade, né, desses agentes que a gente já chama de agentes de pequeno porte, até tem, enfim, uma discussão jurídica, legislativa agora da NPD sobre isso. Mas é engraçado, assim, a gente tem alguns casos de dia a dia que normalmente os condomínios trazem bastante, como, por exemplo, chegou alguém aqui e quer ter acesso às minhas câmeras de vigilância. Pela LGPD, eu posso passar? Ou, um locatário quer ter acesso a todos os dados de todos os colaboradores que entraram, saíram do condomínio. Posso passar? E aí, o grande desafio é falar assim, pode, nada é proibido, mas como você constrói o caminho, como você justifica e como você cria balizas também, porque não é, por exemplo, nossa posição no escritório é de que dados de colaboradores de terceiros não faz, se o objetivo, né, do condomínio é prover segurança patrimonial, não faz sentido ficar passando dados de colaboradores por um intuito de RH administrativo, para um locatário ver se a pessoa está indo ou não trabalhar. Quem tem que fazer isso é ele. Então, é só para trazer um exemplo assim do que a gente trabalha assim, em termos de baliza para pensar o que seria adequado ou não, né, na realidade. Acho que é por aí, Gabi. Tá, só para, em termos gerais, só para ver se eu entendi, o Eric, você também me ajuda aí para traduzir isso para o nosso... Eu tenho uma empresa aqui, eu sou um integrador, eu trabalho exatamente com a segurança patrimonial dos condomínios, então eu posso colher os dados, posso armazenar esses dados, só que assim, se me pedirem, eu queria entender assim, em termos gerais, porque senão eu vou ter que contratar um advogado para tudo, né? Puxa, posso passar, não posso passar, não sei. Você falou, depende. O que a gente costuma fazer para facilitar a vida de todo mundo é criar uma política. Então, assim, eu tenho uma política aqui de privacidade e proteção de dados do condomínio, tem todas as regras e você vai analisar, enfim, se aplica ou não a regra e se não se aplicar, paciência, né? Você tem uma regra interna falando, olha, não se aplica, não posso compartilhar meus dados nessa situação. Mas pensando no que você falou, Gabi, eu acho que um ponto importante da lei é delimitar os papéis de cada um, né? Então, a lei traz, vamos colocar duas figuras bastante importantes, que é do controlador e do operador. O controlador é a pessoa que toma as decisões referentes ao tratamento de dados. Tá. E o operador é aquele que obedece. Então, se a gente pega o exemplo de uma empresa que contrata uma empresa terceirizada de segurança ou mesmo um sistema para prover segurança. A empresa, ela é o controlador. Por quê? Porque ela que vai pautar ali como esse serviço vai ser feito e como os dados vão ser tratados ali. A empresa que vai prover esse serviço é o operador, né? Que vai, nessa relação comercial, respeitar as decisões, né, do contratante. Qual que é a grande questão aí, e isso é importante assim para todo mundo, condomínio, empresa, pequeno porte, grande porte. A responsabilidade entre esses dois é solidária. O que isso quer dizer, tirando todo o juridiquês? Que se o operador, pensando aqui, se a empresa de segurança, por exemplo, fizer uma bobagem, enfim, for responsável por um vazamento de dados, por um incidente de segurança, quem contratou, ou seja, o controlador, pode ser responsabilizado. Então, por isso que, na prática, a LGPD é uma lei que já pegou. Por conta de um medo de responsabilização por atos de terceiros, o que a gente tem hoje, eu acredito que quem está ouvindo a gente agora vai se identificar, é uma corrida para garantir também que todos os parceiros de uma determinada empresa, de um condomínio, enfim, de uma associação, estejam também em conformidade. E aí uma coisa que eu vejo também, até no sentido contrário, a gente tem alguns clientes condomínios que locatários
que passam dados de colaboradores para o condomínio, pedem que o condomínio, ainda que não tenha essa relação de controlador-operador, que o condomínio também esteja em conformidade. Então, meio que existe hoje uma pressão muito grande no mercado para que todo mundo esteja em conformidade por conta desse risco, né? Acho que ficou claro. Eu tenho um pouco de medo de ficar muito... Algumas dúvidas, mas antes de eu seguir, aí o Eric vai comentar um pouquinho também. A gente vai mudar um pouco a dinâmica do talk. A gente deixou ele um pouquinho mais curto, então a gente vai até umas 10h40, 10h45, e a gente vai abrir para perguntas agora no começo. Então, primeiro eu queria entender com quem está participando aqui com a gente. Tem uma ferramenta do chat aí das perguntas, o Lucas me ajuda aí nessa parte. Então, assim, eu dei uma olhada, eu vi que tinha uma série de integradores de condomínios, né, de segurança patrimonial, tinha gente que trabalhava com hospitais, escolas e mais outros verticais. Então, eu queria entender, quem está assistindo a gente agora, quais são os principais verticais que vocês trabalham, que vocês têm interesse, e se vocês já quiserem deixar a dúvida de vocês aqui também, a gente já tenta inserir no meio para deixar o nosso talk um pouquinho mais dinâmico. Ô, Eric, você quer tentar traduzir o que a Flora falou na linguagem dos engenheiros? Eu acho que a Flora foi bem clara, né? Mas eu queria comentar um pouquinho em todo nessa abertura, nessa introdução, né? Primeiro, ela falou da necessidade, porque agora a privacidade, que não era algum tempo atrás, não estava tão em evidência assim. É só um dado que eu achei bem interessante, eu vi numa publicação da Forbes de 2019, que de 2017 até 2019 foram gerados mais dados do que em toda a história da humanidade antes disso, né? Meu Deus! Para a gente ter ideia do volume de dados que são gerados, né? Que cada pessoa gera assim de maneira natural e não intencional, né? Se a gente está gerando dados constantemente, então por que nesse momento, né, é mais importante, cada vez mais importante a gente ter essa atenção, né? Dar atenção para isso. Uhum. E especificamente sobre a lei, né, uma coisa que é importante, a gente vê muito na mídia, nos jornais, aí como a Flora falou, os mega vazamentos, as coisas ficam famosas e populares, né? Mas um incidente ali de violação de dados não se resume só a vazamento, né? A lei, ela tem 65 artigos com vários incisos e parágrafos, então são vários pontos de atenção, e aí, de novo, por isso, fazendo o jabá aqui da fora, é importante uma assessoria jurídica para entender um pouco todos esses 65 artigos, né? E usando como gancho o exemplo, né, que a Flora deu de alguém pediu para finalidade de alguma coisa do RH, dados que foram coletados ali para segurança patrimonial, né? Isso é um ponto que não seria um vazamento, né? Mas poderia caracterizar uma violação de dados, por exemplo, dependendo do contexto, né? Tem algumas coisas que logo no artigo 6º, lá no comecinho, que são os princípios, né? Que a gente tem um princípio, alguns deles, é o princípio da finalidade, por que os dados foram coletados e tem que ser coletados aí dentro das leis de maneira geral. A adequação, né? Então ele tem que ser usado para aquela finalidade ali, e a transparência. O titular, né, o dono, efetivamente, dos dados, precisa saber qual que é a finalidade, como que vai ser tratado os dados, né? Então, dependendo de tudo isso, né, da política que foi criada, como a Flora falou, com as regras e as obrigações ali de todos os agentes, né, o controlador, o operador, né, e como que isso foi comunicado pro titular, isso pode ser ok, pode ser permitido ou não, né? Você pode estar em conformidade ou não com a lei. Então, a análise, né, da situação e entender realmente a finalidade, e se você realmente precisa desses dados para essa finalidade, é uma coisa que é importante a gente ter em mente, não só a proteção, sem dúvida proteger de maneira física
e digital, né, a proteção cibernética, esses dados é fundamental, é essencial, mas as medidas organizacionais também são muito importantes para a gente entender o que eu posso fazer com esse dado, o que eu não posso e como comunicar isso para o titular. Basicamente, só para juntar as informações, eu sou, por exemplo, um engenheiro aqui, eu não sou dono de empresa, tenho uma média empresa aqui, mas eu que, como você falou, sou o controlador, né? Eu que tomo as decisões, então, assim, basicamente, criar essa política, então tem que ter uma preocupação muito maior com a transparência e o objetivo dos dados. Então, a mensagem em geral né, você cria uma política e avisa as pessoas, deixa isso de uma forma bem transparente, olha, você está sendo filmado por causa disso, e deixar até um negócio bem no beabá mesmo. É exatamente isso, Gabi. E eu costumo, acho que se a gente puder resumir, a LGPD vai trazer aí 3 vertentes de atuação. A vertente jurídica, que você vai ter que cuidar, você vai ter que ter uma política, você vai ter que cuidar dos seus contratos com os seus parceiros, enfim, entre outras coisas. Você vai ter que ter uma série de mudanças organizacionais, administrativas, enfim, de processos dentro da sua empresa para saber que garantir que de fato estão sendo tomados todos os cuidados devidos, e uma outra faceta que é de segurança da informação. Eu costumo brincar que assim, você pode contratar o melhor software, programa seguro do mundo, a melhor equipe de TI, isso não vai adiantar nada se você não tiver, enfim, medidas organizacionais que impeçam que, sei lá, um funcionário, enfim, sem dolo, sem nada, mas que ele vaze os dados ou que ele trate de maneira indevida, né? E aí, ao mesmo tempo, ou né, garantir que o seu parceiro comercial também não trate os dados de maneira indevida. Ao mesmo tempo, você pode contratar o melhor advogado do mundo, que faça a melhor política. Se você não tiver, por exemplo, um firewall decente, você também está sujeito a incidentes. Então, percebam, são medidas que estão sempre juntas. Mas, se você me permite, Gabi, eu queria trazer um exemplo, agora com base no que o Eric mencionou, que eu acho que pode ajudar a gente a visualizar as formas de maneira mais clara o que a gente está falando. Teve um caso muito interessante na Suécia, de uma escola, assim, uma escola com poucos alunos, que foi sancionada. Por quê? Porque eles começaram a usar mecanismos de reconhecimento facial, que é considerado um dado sensível pela LGPD e pela GDPR, que é muito parecida com a LGPD, para verificar se os alunos estavam ou não indo nas aulas, né? E aí, o que a Autoridade Nacional de Dados sueca decidiu? Que você não precisa coletar dados sensíveis, fazer reconhecimento facial, para fazer uma coisa tão básica que é confirmar a presença, né? E ainda mais se a gente estiver falando de crianças, que são um objeto de maior proteção ainda, né? Tanto da LGPD quanto da GDPR. Então, perceba que você não tem nenhum tipo de vazamento, nada, mas ainda assim foi considerado tratamento indevido por essa ausência de proporcionalidade. Eu acho que isso é um caso bastante paradigmático. Os pais processaram? Alguém processou? Não, ela foi sancionada, não foi uma multa alta, acho que foi uma multa de 15 mil coroas suecas, enfim, uma coisa assim. Pelo que eu lembro, sei lá, algo em torno de 20 mil euros, não foi uma multa milionária, mas foi multada. Tem outro caso, se eu não me engano, da autoridade francesa, que teve uma empresa que foi sancionada porque, enfim, tratava um volume muito grande de dados sensíveis, enfim, né, com alto risco, e não tinha medidas organizacionais mínimas, não tinha uma política de retenção desses dados, ou seja, ela armazenava todos os dados para sempre. Né, sendo que também, pensando no princípio da necessidade, você tem que pensar, olha, por quanto tempo é necessário o armazenamento desse dado? E essa empresa recebeu uma multa bem maior. Até porque, enfim, a gente tem que comparar sempre os portes, né? A gente fala muito da multa de 50 milhões de reais, não é que, enfim, a empresa da esquina vai ser multada de 50 milhões de reais. Tem uma série de medidas aí, enfim, de proporcionalidade, de dosimetria,
que vão ser aplicadas nos casos práticos. Legal. Eu posso aproveitar, posso aproveitar só fazer um comentário rapidinho aqui em cima do que a Flora falou agora? Pegando um gancho que é bacana sobre esse tema de multa, né, especialmente porque a gente começou a ter as sanções administrativas agora em agosto, né, aqui no Brasil, apesar de a LGPD já estar sendo usada em outras esferas já desde a vigência, né, então tem várias multas aí na esfera judicial com base na LGPD, mas as sanções administrativas começaram em agosto, né? Mas a multa, sem dúvida, é algo importante, para forçar que as empresas sejam adequadas e cumprir a lei e tal, mas tem lá no artigo 52, acho, né, que a fala das sanções, tem outras penalidades que podem eventualmente ser até mais graves, muito piores, né, o impacto muito mais negativo do que a própria multa, né? Tem extremos ali que a empresa precisa parar de tratar dados, né? Mas tem um item lá que fala da publicização, né? Tornar então público o fato. E isso gera um prejuízo que é intangível a princípio, né? A reputação da empresa. Uma empresa demora anos para construir sua reputação, uma empresa de décadas eventualmente, e ela pode ter essa reputação manchada por outras tantas décadas, né? Para até recuperar aquilo que ela construiu ao longo dos anos não vai ser tão simples. Então, o prejuízo reputacional pode ser muito maior do que a própria multa em si, né? Inclusive, tem um estudo que foi publicado pela Data UX de que na GDPR, né, na Europa, o valor médio, né, de multas, não o valor médio, mas o total dividido pela quantidade de multas dá em torno de 1 milhão de euros, mas mais da metade das multas aplicadas é abaixo de 13 mil euros, enquanto que o prejuízo por dano à reputação gira em torno de 1,5 milhão de euros. Então, o dano reputacional é muito maior do que só a multa. Entendi. Eu acho que é por aí, Eric, mas acho que tem muita gente com medo das multas, né? De, meu Deus, se eu não fizer um programa de adequação, vou ser multado, etc. Mas eu vejo, além do dano à imagem, outros tipos de prejuízo que uma empresa pode ter se você não se adequar. O primeiro é um prejuízo comercial, porque, como eu disse, quando você fala de responsabilidade solidária, se você não tiver adequado, a tendência é que cada vez mais os seus parceiros comerciais dê preferência para alguém que esteja adequado à LGPD. Se você não está, você vai ficando para trás. Em paralelo, também é um diferencial competitivo. Então, se você usa isso de forma a fazer o marketing da sua própria empresa, você vai deslanchar, você vai conseguir a confiança dos seus clientes, etc. É o que a gente está fazendo aqui hoje, mas, de certo modo. Mas é isso. E acho que mais importante do que pensar na multa e querer, olha, eu vou me adequar porque eu estou com medo da multa, é se adequar pensando, enfim, em criar de fato uma cultura de proteção de dados, né? Não fazer algo para inglês ver, fazer algo porque de fato é importante. Mesmo se a gente pensar no caso que a gente estava falando, né, do condomínio, imagina se imagens, né, das zonas comuns, enfim, vazem para pessoas que, né, aleatórias. Eu dou um exemplo, normalmente quando eu faço treinamento para condomínio, imagina, gente, chega, sei lá, alguém, vamos pensar, vamos imaginar o namorado da Flora. O namorado da Flora tá achando que a Flora tá pulando a cerca. Aí meu namorado vai lá e fala assim: olha, eu quero saber se ela tá indo trabalhar no horário tal, saindo no horário tal. Imagina se o condomínio libera esses dados. Eu tô perdida. Enfim, brincadeiras à parte, isso não vai acontecer, porque, enfim, sou uma pessoa bastante fiel. Mas imagina assim, se você não tiver, né, parâmetros nenhum de controle, tipo, do que é privado, do controle de finalidade. Então, é bastante importante sempre pensar em tudo que a gente faz, e aí, disso vem a cultura de proteção de dados, pensando, né, no bom senso, no que pode ensejar aí a perda de privacidade de alguém, a violação de direitos de alguém, etc. Desde um caso assim bobo como esse até um caso grande de mega vazamento de dados, etc. Inclusive, o Lucas me mandou aqui, o chat está bombando, é que a gente não vê aqui, mas o Lucas me mandou.
Giorgio Librelotto, ai, adoro esses nomes chiques, ele falou: "Bom dia, excelente iniciativa, trabalhamos com grandes empresas do vertical de indústria". Vocês têm algum caso específico para o Giorgio como de grandes indústrias? No nosso vertical, o que a gente percebe que as grandes empresas elas têm mais facilidade, até por questão de recursos financeiros, de se adequar e já estão, acho que mais atentas a isso, né? Mais se preparando melhor para tudo isso já há algum tempo. Eu tenho recebido de algumas indústrias aqui do setor, tanto do público quanto para algumas empresas do setor público e privado, né? Estatal e totalmente privada, solicitando realmente, né, tá participando, tá fazendo o processo de adequação, e aí surgiu um monte de dúvida. Como é que você protege esses dados? Onde você armazena? Como que seu software trata esses dados? Qual que é o fluxo desses dados desde a hora que ele é coletado até a hora que ele é descartado dentro do seu sistema? Então, é, do lado da tecnologia, né, do lado aí dos fabricantes, é importante que a gente conheça realmente como que funciona os nossos sistemas aí no tratamento de dados, né, desde a coleta até o descarte, e no desenvolvimento aí a aplicação da privacidade, né, o conceito de privacy by design, que inclusive é citado na LGPD mesmo, na lei, né, que é um framework amplamente aceito aí, enfim, que em um resumo muito resumido mesmo, né, é o desenvolvimento de qualquer solução, né, seja sistema, o próprio by design pode ser aplicado tanto no desenvolvimento de sistemas e produtos quanto em modelos de negócio, etc., que tem como princípio a privacidade desde a largada, desde a criação, né, desde quando você está imaginando, concebendo um projeto, a privacidade tem que ser prioridade e ela tem que ser usada como padrão, né? Mesmo que eventualmente você precise, sei lá, por exemplo, um controle de acesso. Para a sua aplicação, você precisa de mais dados do que só o nome e o ID lá do cartão, mas por padrão você tem que considerar aí a minimização de dados, tal, né, como, enfim, para garantir essa privacidade. Então, eu enrolei um monte, mas a gente tem visto muita coisa da indústria já solicitando isso, né, para grandes indústrias, muito mais do que a gente percebe em pequenos projetos. O Giorgio já pode falar com a Flora, já pode falar com o Eric para entender um pouco melhor, né, de como seguir. Temos também dúvidas do Cassiano, inclusive a primeira a gente já respondeu. Então aqui ele pergunta: uma vez coletado o dado tendo finalidade de transparência, esta autorização de uso da informação é vitalícia? Então a Flora já comentou que não, né? Se você tem que deixar bem claro o tempo que você vai armazenar esse dado, certo, Lara? Flora. Eu acho que tem uma diferenciação que é importante a gente fazer, Gabi, entre o que é o consentimento, né, que é uma modalidade específica de utilização de imagem, né? Porque assim, a LGPD, ela vai falar, olha, você pode tratar dados, mas você precisa de uma justificativa para isso. E ela traz 10 justificativas, quando a gente pensa em dados comuns, para você ter um tratamento de dados. Essas justificativas são as mais diversas. São, olha, eu trato dados por uma obrigação legal, eu trato dados para executar um contrato, eu trato dados em meu legítimo interesse, e aí você tem uma série de critérios para basear isso. Trato dados para tutela da saúde, porque eu preciso salvar a vida de alguém. E tem também a questão do consentimento. Eu trato dados porque uma pessoa me deu consentimento para que eu pudesse tratar os dados dela. Normalmente, a gente usa o consentimento quando nenhuma outra base funciona, porque ela é a mais problemática. Por quê? Se alguém dá o consentimento, no dia seguinte não quiser mais dar, você tem que parar automaticamente de fazer o tratamento. Porque o tratamento só pode perdurar enquanto perdurar o consentimento. Então, ele não é vitalício. E esse consentimento, ele tem que ser, enfim, tem as palavras certinhas da lei, mas enfim, ela tem que ser esclarecida, ou seja, você tem que falar para o titular exatamente tudo o que você vai fazer com os dados deles, precisa ser informado, precisa ser, enfim, factível. Então, isso é consentimento. Uma outra coisa é o dever de informação. O dever de informação, de você falar o que você faz com os dados para os titulares, é em relação a qualquer base legal. Você tem que fazer isso com tudo. O limite é
se chegar num momento que possa violar segredo comercial ou segredo industrial, tá? Mas até esse limite, você tem o dever de informar, né? Mas perceba, é diferente do consentimento, porque você informa, por exemplo, olha, a gente vai executar, assim, um exemplo de próprio condomínio, assim, bobo também. Eu tenho um sistema de segurança, eu tenho um sistema de câmeras. De condomínio ou de empresas. Imagina se eu tiver que pedir o consentimento de todo mundo que entra no radar das câmeras. Você esquece, você paga... Que entrou, Oi? o ladrão, olha, se um ladrão entrar no condomínio, olha, ladrão... Senhor ladrão, me dá seu consentimento para eu gravar a sua imagem? Gente, Então, isso não, assim, isso é impraticável. Por outro lado, você tem que ter a plaquinha sorria, você está sendo filmado. Você tem que, enfim, informar as pessoas que você tem um sistema de câmeras ali. Essa é a diferença. Tá. Só para continuar, o Cassiano continua a pergunta aqui, ele fala, ou seja, mesmo que o dado em si mude, o proprietário da informação, tendo dado a autorização para este tipo de informação, ela é uma autorização vitalícia, você já explicou. Por exemplo, deixei usar meu e-mail, mesmo que ele mude com o tempo, esta autorização está autorizado para ser usada na minha comunicação comercial de forma vitalícia? Então, assim, deixei meu e-mail lá, deixei meu e-mail para uma empresa X, para uma Claro da vida, e aí, sei lá, se eles usarem meu e-mail de alguma forma, porque eu sei que muitas empresas que, inclusive, trabalham na comercialização desses dados, que foram, acho que, mais impactadas, né? Porque daí muda a estrutura do business deles. Mas nesse caso que ele comentou aqui, Acho que, enfim, a gente teria que pensar exatamente no caso concreto, se a base legal do consentimento. Se for consentimento, é só pedir a revogação do consentimento, e aí a empresa tem que parar de fazer esse tratamento. Mas tem um direito do titular, que é a oposição ao tratamento. E tem, na verdade, tem dois direitos do titular que eu acho que podem ser interessantes nesse caso. A oposição ao tratamento, e aqui a gente pode falar de qualquer base legal, e aí você faz uma solicitação, olha, claro, eu quero que você pare de fazer esse tratamento, porque eu acho que esse tratamento é indevido, não sei o quê. A Claro vai te responder com ok ou com não posso, porque eu tenho uma obrigação legal de manter esse dado. Eu tenho, recentemente, assim, uma amiga minha me mandou mensagem, falou, nossa, tem uma empresa que não para de me mandar mensagem perguntando se eu quero comprar produtos dela. Aí eu falei, olha, manda... Que é muito comum, né? Aí eu falei, manda um e-mail pro DPO da empresa. Normalmente é assim, agora você entra no site, tem a política de privacidade, tem o endereço do DPO, manda um e-mail e fala que você está se opondo a receber, enfim, marketing. E aí eles responderam justamente isso. Falaram, olha, eu não posso tirar o teu cadastro, não posso excluir todos os seus dados, porque você comprou comigo há algum tempo, então eu tenho um dever, né, de armazenamento por conta de questões fiscais, etc. Mas em relação especificamente à finalidade de marketing, eu consigo parar. E de fato parou. Porque aí são finalidades diferentes também. E tem a possibilidade de você pedir a exclusão ou bloqueio dos seus dados. E aí é a mesma coisa, a empresa vai falar se é possível ou não. Vai depender do caso concreto. Posso comentar um pouquinho também nisso daí? Tá. Aí trazendo um pouquinho para nossa indústria aqui da segurança, né? Como que a importância dos sistemas, né, das soluções de tecnologia ajudarem você a atender esses direitos, né? Flávio, depois me corrija, acho que são 15 dias que a empresa tem para responder um exercício de direito do titular, né? Isso. Por enquanto, esse é o prazo padrão. Talvez venha uma regulamentação, mas o que a gente tem agora é isso. Legal. Então, imagina se, sei lá, de repente, por uma fatalidade do destino, centenas de pessoas resolvem exercer seu direito ali naquela mesma semana e manda pedir, eu quero saber se você tem dados meus, quero saber como que você trata eles, onde que você armazena, quais são os critérios de segurança que você aplicou, quero que você pare de tratar esse e esse.
imagina para você atender todas essas solicitações em 15 dias desses centenas ou milhares de pessoas aí, né? Então, as ferramentas, elas precisam te dar essa possibilidade de você conseguir ter as informações que você precisa de maneira rápida, né? Realmente aquele titular está lá, está sendo tratado, enfim, todos os direitos que cabem ali ao titular precisam ser atendidos nesse prazo e as soluções usadas precisam te dar essa possibilidade, né? Então, além também como o Prof. já bem falou, né, das questões organizacionais, etc., a parte de tecnologia é importante para que você consiga fazer o que tem que ser feito no tempo necessário. Interessante. Bom, a gente já tá, eu falei que era rápido, que não ia dar para a gente falar demais aqui, a gente se empolga, por mim eu fico a manhã inteira, mas a gente já está indo para o final do nosso talk. Inclusive, Lucas, se tiver mais dúvidas, você já me manda. O Igor Rodrigues perguntou alguma coisa, eu acho que o Igor já participou do MedSeg Quick e já ganhou um vale, que eu acho que eu lembro de você, Igor. Será que é você? Pessoal, podem colocar, tá, no chat que a gente vai finalizar com as dúvidas de vocês. Então, ele fala assim: em linhas gerais, a responsabilidade do tratamento dos dados é do cliente final, com criação de políticas de segurança? Qual deve ser a preocupação principal do integrador no que tange a LGPD e quais as adequações necessárias a se fazer, uma vez que representamos diversos fabricantes? Uma ótima pergunta. Aí eu não sei, o Eric, você... A responsabilidade de todo mundo. Mas o Eric quer responder? É integrador, é todo mundo. Todo mundo é responsável pelo seu quadradinho. Vamos colocar assim, por deixar a casa em ordem. Mas é porque é aquela questão que eu comentei, né, da responsabilidade solidária. Independente se você é controlador ou operador, todo mundo tem o seu grau de responsabilidade. Então seria importante assim, todo mundo ter uma política, ter, enfim, ter ciência de quais dados são tratados, quais são os limites, o tratamento, etc. O Eric. Eu acho que é importante entender qual que é o papel, onde o integrador se encaixa, dependendo do projeto, naquele perfil ali dos agentes de tratamento, né? Se ele vai ser um operador ou não. Porque você pode, por exemplo, eventualmente vender o produto, entregou, acabou, foi embora e acabou sua relação com aquele cliente final, né? E aquele cliente final vai tratar dados dos titulares ali, então ele vai ser o controlador. Aí, nesse caso, a sua responsabilidade é de garantir que ele possa atender os direitos, que o que você está entregando lá não vai colocar o sistema dele em risco com alguma vulnerabilidade conhecida, pelo menos, de que pode ter vazamento, que pode ter invasão, que ele vai conseguir usar a ferramenta para atender os direitos. E tem o caso de que o integrador fornece serviço, presta serviço e ele opera realmente o sistema. Então, o cliente final contrata ele para tratar os dados em nome dele. Nesse caso, o integrador se caracteriza como operador, né, nesse cenário. Então, ele tem uma obrigação legal, né, como a Flora falou aí também, além da responsabilidade de atender o cliente final. Né? Então, é mais ou menos isso que eu imagino. Uma coisa que a gente recomenda enquanto advogada é sempre estabelecer os limites no contrato de prestação de serviços. Por que eu digo isso? Assim, muitas vezes o controlador não sabe que é LGPD, não tem um programa, não tem nada. Isso também pode ter alguma implicação para o operador, entende? Então, pensando nas duas pontas, normalmente a gente coloca nos contratos quais são as obrigações de cada um. E aí, como a obrigação do controlador é fornecer as instruções para o operador, isso inclui também, enfim, as instruções de segurança, etc. Então, é sempre bom já colocar, né, nessa esfera jurídica os melhores padrões aí de tratamento que cabem a cada um. A gente vai encaminhar para o final, só vou ler aqui o que o pessoal escreveu. O Igor comentou, eu mesmo, então foi realmente o Igor. Se quiser me premiar hoje, eu aceito também. Tem uma outra pergunta do Cassiano aqui. A lei, que era aquilo que a gente falou das exceções no caso de segurança pública, a lei da LGPD também tem validade para a PF? PF eu entendi, Polícia Federal.
Se eu gravo... Ou pessoa física. Ou pessoa física. Verdade. Se eu gravo imagens da minha casa, até acho que é pessoa física mesmo. Se eu gravo imagens da minha casa, tenho que obedecer à lei? Então, em relação a pessoas físicas, a lei estabelece o seguinte, que pessoas físicas podem sim estar sujeitas à LGPD, desde que elas realizem tratamentos com finalidade econômica. Então, aqui vamos pensar num advogado, num médico, que se trata dados, enfim, para ter lucro, basicamente. Nesse caso, eu não visualizo a aplicação. Se você está, enfim, filmando a tua própria residência e você é uma pessoa física, não vejo implicação da lei. Não sei o que o Eric pensa. Eu concordo com você, né? Como não tem fins lucrativos, não tem uma atividade financeira envolvida, eu entendo também que não tem necessidade de conformidade com a lei nesse caso, né? Eu não preciso deixar ali um formulário para o humilhante. Por favor, deixe seu nome completo, CPF, você está sendo monitorado, seu e-mail. Não precisa. E só um comentário, em caso de empresas também não precisa ter, em caso de empresas não precisa ter finalidade lucrativa. Então, por exemplo, associações que não têm finalidade lucrativa estão sujeitas à LGPD. Toda pessoa jurídica está. Acho que é só porque isso confunde bastante. Tá. Bom, já estão pedindo, o Emerson já está pedindo LGPD parte 2, eu concordo, porque o assunto é muito abrangente, né? Tem muitas coisas para a gente falar. Também comentaram, excelente tema, realmente. Muito obrigada. Para a gente finalizar, eu vou só pedir, então, para o Eric comentar algum caso real para a gente entender na prática como a LGPD influenciou ou alterou ou impactou, né, a Genetec, e a Flora também, se você quiser comentar um outro caso. Logo em seguida, já faz os 30 segundos de fama e a gente encerra o nosso MedSeg Talk de hoje. Tá. Bom, aqui acho que dois casos que ficaram bem famosos, né? Nenhum deles tinha relação com a Genetec. Um foi, os dois inclusive foram no metrô, né? Um por tratamento, metrô de São Paulo, por tratamento para fins de marketing, né, de reconhecimento facial, né, dado sensível, então reconhecimento facial para fins de marketing, e aí houve uma multa, teve uma multa que foi aplicada realmente ao metrô porque estava tratando esses dados, né, que envolvia reconhecimento facial. E um outro caso também no metrô envolvendo reconhecimento facial, esse foi bem interessante, que foi ainda durante o processo de licitação, né, que o metrô foi impedido de comprar o que já tinha sido inclusive licitado com vencedor já declarado, né, então não pôde comprar até que ele apresentasse um relatório de impacto, né? Ou seja, apresentasse um documento dizendo o porquê que está sendo tratado, como está sendo tratado, quais os riscos desse tratamento, né? Enfim, apresentando aí quais garantias que ele poderia dar para a segurança da privacidade das pessoas nesse sentido de reconhecimento facial. Interessante, já quer fazer esse trabalho, já. Não, acho que é tranquilo. Bom, se precisarem me alcançar aqui na Genetec, né, meu e-mail, depois a gente pode mandar por escrito para os inscritos, mas é umelo@genetec, né, fique à vontade para a gente falar sobre esse tema, né, aqui no Brasil eu cuido dessa área de privacidade, trabalho junto com um time, o nosso DPO é um DPO global que fica no Canadá, eu faço parte do time de privacidade, né, da comissão de privacidade da Genetec, que fala com o pessoal da Genetec do mundo inteiro, então a gente acaba tendo um pouco de experiência de outras leis também, então se precisar de algum apoio, alguma coisa nesse tema, ou sobre o tema da Genetec também, né, sobre produtos, security center, etc., fico à disposição. Sobre um caso, pensei em um caso que a gente atuou no escritório, que pode ser interessante, era um programa de adequação de uma operadora portuária, enfim, numa região alfandegada. E foi um caso bastante peculiar, porque ao contrário de empresas, condomínios, associações, nesse caso toda
enfim, a questão de segurança, de controle de acesso, derivava de uma obrigação legal, do ISPS agora me pegou, mas enfim, ISPS Code, é isso, ISPS Code, isso aí, Isso, acertei. Então, assim, você tinha uma série de obrigações legais, por conta de ser uma área de maior risco, que obrigava a empresa, então, a estabelecer esses controles. E aí o trabalho tinha uma diferença, né, de como pensar as balizas de atuação a partir desses regulamentos e, com base nisso, justificar o tratamento de dados pessoais, né, dentro do porto. Fazendo meu jabá, é isso. Bom, sou a Flora Sartorelli, eu capitaneio a área de proteção de dados e privacidade do escritório Duarte Garcia Serraneto e Terra. A gente tem atuado bastante, assim, nos mais diversos segmentos, em programas de adequação, em assessoria para DPO, e mesmo questões pontuais, assim, né, de revisão de contratos, de revisão de políticas, de resolução de dúvidas, que aparecem muitas dúvidas no dia a dia, né, de qualquer empresa sobre isso. E eu estou também à disposição, meu e-mail é florasartorelli, tudo junto, @duartegarcia.com.br. Muito bom, queridos, muito obrigada, achei que foi muito bacana. Flora, muito obrigada por ter participado, eu sei que não é o seu mercado, o mercado dos nossos integradores aqui especificamente, mas muito obrigada. O Eric, você também, esse cabelinho tá muito chique, tá? A gente sabe que eu tô no barbeiro só para participar do MedSeg Talk, já sei disso. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quer que a gente faça realmente um LGPD parte 2, como o Emerson aí comentou no chat, coloca aqui qual que seria a diretriz, né? Porque tem tanta coisa, então deixa aí mais ou menos o que você acha, ou também me manda um e-mail no marketing@medsegsoluções.com.br. Um beijo, bom final de semana, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Gabi, pela fora. Tchau. Obrigada, tchau. gente.